Aleluia, boa noite, a paz do Senhor, Igreja Betânia. É com muita alegria que mais um domingo nós estamos reunidos aqui, você na sua casa, a gente aqui na igreja, fazendo essa live, esse culto online com muito carinho, para que o Senhor ele entre na sua casa, para que a presença do Senhor se manifeste em nossas vidas. Amém. Eu vou ler aqui Salmos 116, versículo 5 ao versículo 7. O Senhor é bondoso e fiel. O nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Eu tenho certeza que o Senhor tem sido bom para você em todas as situações. E vamos louvar e agradecer ao Senhor pela bondade que existe nele e por estarmos vivos. Aleluia! Eu te convido nesse momento a levar o teu coração a Deus e louvar conosco. Receba o nosso louvor, a nossa adoração nesta noite, a nossa gratidão.
Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos Sabaão, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino, Pai, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos Sabaão, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Tu és, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei
aqui não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Pai, adoraremos. Perto eu quero estar. Louve isso ao Senhor. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Oferte tudo a Ele, tudo que há em mim. Eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado àquilo não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Obrigado, Senhor, por este louvor. Obrigado por tudo. Amém. Eu deixo o microfone, como é que vocês vão me ouvir, né? Paz do Senhor Jesus Cristo sobre a tua casa, a tua vida, seja cheia da graça do Senhor nessa noite. Eu quero ler com vocês o livro de 2 Reis, capítulo 7, verso 3. Como prometido no dia 1º, eu vou pregar sobre os 4 leprosos que revelam a fuga dos sírios. 2 Reis 7, 3. Leia comigo, preste atenção nessa leitura, é longa, mas é importante. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns para os outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Sírios
E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos e o ruído de grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram a outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade. E lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. 4 leprosos em uma missão especial no arraial dos Círios. A gente começa a pensar no mocinho da história, ou nos mocinhos da história. 4 leprosos. Quando você começa a imaginar os super-heróis que nós, os heróis das histórias atuais, esses nos dão lições preciosas. Sabemos que a lepra é uma doença que gerou muito estigma, uma doença que matou de forma extraordinária. É uma doença que tinha uma discriminação sanitária. As pessoas eram excluídas da sociedade, excluídas da cidade, ficavam longe, a comida era jogada, ficavam em vales e a comida era lançada para os leprosos. Além de serem também discriminados religiosamente, porque consideravam imundos, impuros. E Jesus nunca discriminou leprosos, Jesus sempre incluiu, Jesus sempre confrontou religiosos, fariseus, incluindo paralíticos, leprosos, doentes, que eram estigmatizados no contexto de Jesus. E aqui nós encontramos esses 4 leprosos que vêm nos anunciar coisas importantes para as nossas vidas. Repito, os heróis da história não usam capas, nem logomarcas especiais de Hollywood. Os heróis da história são leprosos, homens excluídos. É certo que o que estava acontecendo aqui, no tempo desses leprosos, quando os sírios cercaram a Samaria, e a fome era tamanha, e o próprio texto mostra que estavam aqui esfaimados. Diz o texto no 2 Reis 6, que a fome era grande em Samaria, ao ponto de sitiarem e se vender cabeça de um jumento por 80 siclos.
e pouco de esterco por 5 siclos de prata. E o que mais choca é o seguinte, no verso 29 do capítulo 6. Cozemos, pois, o meu filho para que o comamos, mas dizendo em outro dia, dá-me teu filho para que comamos, e o escondeu. A fome chegou ao ponto das pessoas negociarem seus filhos. Esse é o contexto. Esse é o momento que está inserido o texto que vamos refletir nesse tempo, nesse culto. Quem são esses leprosos? Quem são esses homens? Considerados inofensivos nas questões militares pelos aqueles que sitiavam o território de Samaria. Considerados homens impuros, excluídos, que não poderiam trazer nenhum medo. A gente não sabe o nome, não temos o relato dos nomes desses leprosos. Mas sabemos de uma coisa, mesmo com o momento de suas vidas, com a lepra que corroía o seu corpo, nos dão sinais de vencedores, de homens que olharam para a sua vida e conseguiram resgatar, superar, e que nos ensinam com o seu próprio exemplo, leprosos, com o exemplo de superação e de uma vida vitoriosa. Não de uma vida vitoriosa para o seu benefício. Lembra-se da luz? Mas encontraram a saída, encontraram a resposta e resolveram iluminar. Esses homens venceram limitações. Para você que argumenta, para você que questiona a sua vida, a sua história, esses homens nos ensinam de maneira muito prática dos autolimitadores que nós às vezes nos impomos. Às vezes esses autolimitadores são doenças, sim. Ou então nos limitamos, articulamos a limitação e aí projetamos ela, estimulamos. Pena de si, pena da sua vida, você tem pena da sua história, você tem autocomiseração. Esses homens tinham tudo para permanecerem sentados. Esses homens eram excluídos, esses homens moravam fora da cidade. Então eles tinham todo o argumento possível para permanecerem sentados ali no muro da cidade. Afinal eram o quê? Eram leprosos. Ninguém esperava nada deles. As pessoas não se aproximavam deles. Mas nós temos tanta autopiedade de nós mesmos, sentimentalismo, tanta emoção, tanto argumento para justificar a nossa dor, as nossas limitações. Temos até um comportamento de pena de si mesmo diante de um evento estressante. Será que trabalhamos porque não somos capacitados? Porque não nos querem? Porque não somos aceitos? Ou porque alguns não encaram o que aparecer no momento estressante da vida? Porque não assumem a realidade, a minha vida é essa, eu estou passando por isso agora, então eu vou encarar o que vai aparecer. Por quê? Porque às vezes falta decisão na vida. E é uma coisa maravilhosa quando a gente decide. Senão a gente fica empacado, né, na beira da porta, não sei se vou ou se fico. Tem uma música assim, não sei se vou ou se fico. Mas decidir na vida ajuda a organizar esse monte de problema que você tem. Porque quando decidimos, a vida por si mesmo dá conta de nos auxiliar.
falta de decisão, e falta, quando não decidimos, a gente não consegue chegar a uma conclusão. Por que você não chega a nenhuma conclusão? Porque você não decidiu. Então você quer uma conclusão, você quer uma saída, você quer uma luz. Lembra da pregação de domingo? A gente quer uma luz, mas a gente não consegue concluir porque não decidimos. Esses homens, eles nos ensinam a decidir. Se entrarmos na cidade, lá na cidade tem fome, então a gente vai morrer. Se ficarmos aqui sentados, também morreremos. Né? Tem uma música aí, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então, é isso. Se entrarmos na cidade, tem fome e a gente vai morrer. Se ficarmos sentados, também vamos morrer. Então a gente tem uma saída, a gente tem uma decisão que pode ser tomada. Vamos lá no Arraial dos Círios, são nossos inimigos, querem matar o nosso povo, sitiaram o nosso país, nosso território, mas vamos lá no arraial deles, porque é a nossa única saída. Se nos deixarem viver, nós vamos viver, mas também se nos matar, aqui nós vamos morrer, dentro da cidade a gente vai morrer. Então vamos decidir, chegar a uma conclusão. Meus irmãos e minhas irmãs são doentes irrecuperáveis, embora lúcidos para argumentar. Eles se deram conta disso? Esses homens, eles têm uma doença incurável no contexto deles, mas eles têm lucidez e eles decidem, e por decidir chega a uma conclusão. Sabe por que você não está vendo as coisas? Porque você não decidiu. E se você não decidir, não vai ter nenhuma conclusão, não vai ter resultado. Quantas vezes estamos diante de uma situação antiga nas nossas vidas? Por quê? Porque não decidimos. Então nós estamos sempre retornando, arrastamos as situações, empurramos com a barriga e não chegamos a conclusões. Esses homens, eles são o quê? Vencedores, venceram limitações. Ficamos parados na vida, esperando às vezes que alguém decida por nós, né? Será que você não está nesse momento? Esperando que alguém decida por você, aí depois você, né, com pena de si, e se decidiram por você, é muito cômodo culpar também quem decidiu por você. Esses homens não apenas venceram porque chegaram a conclusões, mas esses homens venceram o comodismo. Verso 5: levantaram-se ao anoitecer e se dirigiram ao Arraial dos Círios. Se eu ficar aqui, eu morro. Se eu entrar na cidade, eu morro. A minha alternativa é ir no arraial, eu vou lá. Se me deixar viver, eu vou viver, senão eu vou morrer. Então eles venceram o comodismo. Ao levantar da madrugada, ao raiar da madrugada, ao anoitecer, se levantaram e decidiram ir, se dirigiram para o Arraial dos Círios. Venceram o comodismo. Você às vezes não decide, e por não decidir, não conclui, e por não concluir, não decidir, alguém decide por você, e você continua nessa vida cômoda. Paulo, escrevendo a Tessalônica, disse o seguinte: muitas vezes eu quis ir ter convosco, muitas vezes eu coloquei no meu coração de me encontrar com vocês, mas Satanás barrou-me no caminho. Quem era Satanás no contexto de Paulo? Imperador? Provavelmente. As forças do império? Provavelmente. Agora, quem tem nos barrado a nos dedicarmos à obra de Deus
ou as nossas próprias questões? Quem tem nos barrado? Quem tem sido impedimento, obstáculo? Quem? Quantas vezes quis fazer alguma coisa, mas o meu chefe... Queremos ter um trabalho melhor para servir a Deus. Arrumamos o trabalho e desaparecemos. Vença o comodismo. Decida. Conclua. E vença o comodismo. A gente segue um cara aí que é corredor, e ele fala o seguinte: olha, o tempo passa do mesmo jeito se você ficar sentado no sofá, vendo o tempo passar, ou lendo um livro. Então leia o livro. O tempo passa do mesmo jeito, sentado, vendo a louça, ou pegando a louça para lavar. Passa de forma mais agradável lavando a louça, e é uma ótima terapia mesmo. Eu gosto, fico lá relaxando, tenho alguns problemas para resolver na cabeça, aí eu fico lá, aí eu lavo o prato uma vez, aí eu lavo ele de novo, porque eu preciso pensar. Vença o comodismo, rompa com isso, e vença como esses homens venceram a omissão. Não fazemos bem. Olha só o que eles falaram. Este é um dia de boas novas, e nós estamos calados. Verso 9. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos lá anunciar ao rei. Não foram omissos. Se ficarmos calados esperando até a luz da manhã, nos teremos por culpados. Eles tiveram senso de omissão. Tiago já falou sobre esse pecado, né? Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisto já está pecando. Eu sei que eu deveria estar lá e não estou. Hebreus 2:3. Como escaparemos, meus irmãos, minhas irmãs, se negligenciarmos tão grande salvação? Ficamos omissos diante das responsabilidades, diante daquilo que é o meu papel, o que eu preciso fazer, omissos diante de um colega de trabalho, omissos diante da vizinhança, omissos diante de um gesto que você deveria ter tido naquele momento, mas não teve, você preferiu. Omissão. Mas que fatores poderiam então desencadear, contribuir, se desdobrar nos leprosos para a omissão? Muitos. Esses leprosos, eles poderiam ficar ali, se omitir. E mesmo assim, esses homens não se sentiriam culpados. Eles eram excluídos. Eles não viviam na cidade. Foram jogados fora. Tinha uma doença irrecuperável. O povo não tinha nenhum compromisso com eles. Eles eram tidos como impuros. Mas eles venceram a omissão. Mesmo que você argumente que eles poderiam ter ficado na deles, porque já que não tinham compromisso com eles, por que deveriam ter compromisso com o seu povo? Mas não foram omissos, mesmo sendo excluídos, porque ele nos ensina uma coisa importante que precisamos na vida: vencer o egoísmo. Então nós temos leprosos que nos ensinam a superar dificuldades, a superar momentos difíceis da vida, traumas, a vencer limitações, a vencer a omissão, a vencer o comodismo.
leprosos, e que nos ensinam a vencer o egoísmo. Vieram, pois, eles e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: olha, nós fomos ao arraial dos Sírios e lá não havia ninguém, não tem voz de ninguém, somente cavalos e jumentos atados. Esses homens venceram o egoísmo porque poderiam ficar com tudo. Poderiam montar o arraial dos leprosos, poderiam desfrutar de tudo. E deixar o seu pessoal, deixar o seu povo continuar com fome. Mas não fizeram isto. Eles venceram uma coisa que nós talvez estejamos precisando, que é vencer o ressentimento. Esses leprosos estavam à porta da sua cidade. Esses leprosos não podiam entrar na sua cidade, eram excluídos. Eram colocados à margem porque eram leprosos. Não tinham compromisso com aqueles que os excluíram, mas por que ajudar? Porque eles venceram o ressentimento e ajudaram. Venceram o ressentimento e ajudaram. Não fazemos bem. Este é dia de boas novas e nós nos calamos. Vamos lá até a porta do rei, vamos anunciar, vamos vencer o ressentimento e vamos ajudar. Precisamos vencer mais esse inimigo, o ressentimento. Que o Rabino Heschel dizia que o ressentimento é como você pegar uma brasa viva de uma fogueira, colocar nas mãos e desejar que o outro se queime. O ressentimento nos amarra, nos sufoca, e nos amarra ao ponto de não tomarmos as atitudes corretas. Esses homens venceram o ressentimento. Esses homens nos ensinam também a vencer o medo do imaginário. Quantas pessoas têm tormentos, tribulações, dramas, por algo que é imaginário. Somos escravos dos nossos próprios medos, dos monstros que criamos. Lembram do filme Monstros S.A.? É o grito das crianças que nos alimentam, diziam eles, os monstros. Monstros que articulam entre si. Esse povo sitiado, se não fosse ajudado, morreria de fome. Esse povo morreria de fome achando que os sírios estavam cercando, mas os sírios não estavam cercando. Este povo morreria de fome e de medo por conta de um inimigo que já não está mais lá. E quantas vezes não vencemos por conta de um medo imaginário, que achamos estar lá, mas não está mais. Muitas vezes temos medo de fantasmas que Deus já baniu das nossas vidas há muito tempo, mas continuamos a valorizá-los. Quantas vezes convivemos, sofremos e nutrimos monstros, como se continuassem vivos, nos rodeando, mas Deus já os exterminou da nossa vida. Fechamo-nos sem alimento dentro de nós mesmos, aguardando morrer de fome, como esse arraial, que estavam se deteriorando de fome, perdendo as suas riquezas, por inimigos que achavam estar lhes sitiando, mas não estavam mais ali. Sofremos por males imaginários, por coisas que talvez nunca irão acontecer. Se Deus baniu fantasmas da sua vida, pare de agir como se eles ainda estivessem aí rodeando a sua casa, a sua vida. É preciso sair como os leprosos. É preciso sair para permanecer vivo. É preciso vencer esses monstros imaginários, esses inimigos que achamos estar sitiando a nossa vida. É preciso sair para entender que não estão mais ali.
Um homem sem Deus, uma mulher sem Deus, ela vive cercada pelo medo de um universo de possibilidades, de situações imaginárias que poderiam acontecer. Mas eu queria te lembrar de uma coisa: Jesus morreu para mostrar a você que Deus está conosco e Ele é Senhor sobre aqueles que clamam, Ele é Senhor para aqueles que padecem, e Ele ressuscitou Jesus para mostrar isso a cada um de nós. Livre-se desses traumas emocionais, dessas marcas que insistem na sua vida. Livre-se desse sentimento de autopiedade, de ressentimento, de egoísmo. Livre-se disso tudo. E livre-se da sua falta de sensibilidade. Sim. A lepra, ela tira a sensibilidade do corpo. Mas esses homens eram sensíveis. A lepra tira a sensibilidade da pele, do corpo. Mas eram leprosos sensíveis. Qual é a pior lepra que alguém pode ter? Aquela que provoca perda de sensibilidade da alma, de sensibilidade do coração, de entender que poderia ter feito algo de bom, que poderia ter mudado a realidade de alguém, que poderia ter iluminado a vida de alguém, ou que poderia ter superado os seus monstros, saindo para ser livre, decidindo, chegando à conclusão, vencendo o comodismo. A falta de sensibilidade para ver o Senhor aí contigo, participando da sua vida. A falta de sensibilidade para olhar dentro de si e perceber Deus aí habitando. A falta de sensibilidade para olhar para o próximo, para alguém que precisa. O que eu preciso para ser feliz? O que eu preciso? Livre-se da falta de disposição. Livre-se disso. Eles tiveram disposição. Entremos na cidade, morreremos. Se ficarmos sentados aqui, morreremos. Isso nos mostra que a mesma situação que me dá força para arriscar, aquilo que estimula dentro de mim, que dá potencialidade para eu me arriscar, é o último risco que talvez possa trazer salvação e transformação geral, radical na minha vida. Se disponha. Livre-se então da sua falta de capacidade de disposição. Porque existem momentos na vida que a gente precisa decidir. E essa decisão pode mudar para sempre a sua vida. Quero concluir dizendo a vocês, meus irmãos, minhas irmãs, esses leprosos que eu falei com tanto ardor, Deus é quem preserva todas as coisas para um propósito, para um determinado fim. Cremos que Deus está operando em tudo e em todos. Cremos que Deus está dirigindo todas as coisas para o seu propósito. Deus forjou esses vencedores. Deus tocou nesses leprosos. Deus fez desses leprosos, da vida deles, instrumento para mandar recado ao seu povo e falar conosco nessa noite. Os olhos de Deus, os olhos do Senhor, nunca se desviaram da dor de Samaria. Esses leprosos são peças, são instrumentos, são atalhos de um Deus que providencia as coisas, e às vezes providencia de maneira muito estranha. Leprosos talvez são acontecimentos, inúmeros acontecimentos que acontecem na nossa vida e nós não damos valor, sabe por quê? Porque eram leprosos, porque era algo estranho. Porque eu de um leproso eu não espero nada. Leprosos são pessoas, são relações que não têm o nosso reconhecimento, sabe por quê? Porque falamos, isso é um leproso, isso daí não sai nada. Deus continua levantando pessoas
homens e mulheres que, ao nosso ponto de vista, são desprezíveis, são leprosos, são marginalizados, que não podem nos ajudar, mas Deus continua erguendo, levantando essas pessoas, forjando heróis, cheios de deficiências, cheios de doenças, cheios de complicações, como eu e você, para que a graça dele se manifeste, para que possamos aprender de uma vez por todas que Deus faz e Deus opera tudo em todos. Seja sensível para notar Deus se aproximando, comunicando-se contigo. Não despreze as pequenas coisas, pequenos gestos, as pessoas que para nós não pode se esperar muita coisa. Tire o ressentimento do seu coração, conclua, vença o comodismo, levante-se e saia. Você quer viver? Saia, decida. Algo extraordinário te espera, algo exuberantemente grande, lindo, magnânimo te espera. Deus é quem cuida da sua vida, Deus é quem conduz a nossa história. Vamos orar. Vocês querem cantar um pouco? Tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir. Usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal. A dor da traição, uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. E o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Vença a falta de disposição. Faça como os leprosos. Levantemos e vamos ao arraial dos céus. A última decisão, mesmo que seja arriscada, é nesse risco que pode estar a minha salvação, a minha resposta. A mudança que eu espero pode estar no momento que eu decidir concluir. Não se esqueça, Deus participa ativamente da sua vida. Deus forja em nós
Deus nos guardará de todo mal, guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Mas são decisões responsáveis, meus irmãos. Decisões responsáveis. Ficarmos aqui, morreremos. Entrarmos na cidade, morreremos. Vamos ao Arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se não, decida de forma responsável. Vença a falta de disposição. O tempo passa do mesmo jeito. Se disponha e saia para experimentar a grandeza de Deus. Iluminados por essa palavra, Senhor. Iluminados pelo Teu Espírito que fala, que transmite aos nossos corações a boa nova do Evangelho. De um Senhor que venceu e que nos ensinou que o caminho é esse: se levantar, encarar os seus monstros, às vezes imaginários, e notá-los que não estão mais lá, porque Deus baniu para sempre. Que o Senhor nos abençoe nesses dias, que o Senhor mude histórias nesta igreja, neste culto, que o Senhor acene com esperança para essa irmã, para esse irmão, que o Senhor nos devolva, coloque em nós a capacidade de termos mais sensibilidade, de vencermos o egoísmo, o ressentimento, e ser boa nova na vida das pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a presença do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre a sua família no dia de hoje e permaneça para sempre. Amém. Uma ótima semana. Deus abençoe vocês. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Peço que